Hello, pessoas intensas! Tudo bem por aí? Bom dia, boa tarde, boa noite para você que nos assiste em mais um episódio do nosso Pode Sim Senhora. Sim, um programa, aliás, um programa não, um podcast que tá virando quase um programa, que daqui a pouco a gente tá na rede. Entendeu? A gente vai para as emissoras. Que somos dessa, né, amiga? Adoro. Hoje, então, vai ser babado. Porque nós estamos com um convidado. Mas antes de eu falar do convidado, você já está seguindo as nossas redes? Nós temos o nosso canal no Instagram, que é o Pode Sim Senhora _. Exato. E temos também lá no YouTube. Não está chegando para você aí os últimos episódios? Por favor, se inscreva aí no canal. Já compartilha também o conteúdo, porque aqui é informação de qualidade, informação que a gente sempre fala que tem poder. Não é isso, minha amiga? Exatamente. Boa tarde. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite, porque nós somos tão chiques que temos telespectadores do outro lado do mundo. Olha só. E hoje, eu tô assim, muito feliz. Eu vim muito chique hoje. Não, eu parei o dia para amiga. me arrumar hoje, porque o nosso convidado vai ser babado, viu? Hoje eu vim trabalhada na onça. Ele vai hablar. Adoro. Ele vai hablar. E é com muita alegria, é com muita honra que eu recebo aqui o meu amigo Pedro Matias. Ele que é pedagogo, ele que é... O currículo é muito grande, a gente tem que eu colar. vou falar só duas coisas, porque eu quero que ele fale todo o resto. Especialista em políticas públicas e direitos humanos, voluntário na Casa Rosa, palestrante e maravilhoso. Pedro, que alegria te receber aqui. Enfim, deu certo. Certo. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver aqui acompanhando a gente. Quero agradecer vocês pelo convite. É uma felicidade estar aqui para a gente poder conversar, para a gente tirar dúvidas, enfim. Que bom que eu tô aqui. Eu sou o Pedro. Sou apaiano também, né? Junto com a Kelly, voluntário da Casa Rosa. E a gente vai poder conversar aqui um pouquinho sobre os direitos da população LGBTQIAPN+, sobre o mês do orgulho e tantas outras coisas. Muito obrigado pelo convite. Informação, né, minha gente? Informação, porque só com informação a gente diz não à discriminação, ao preconceito, Exato. Não é? E hoje o episódio é dedicado a isso. É dedicado não só a te informar, mas também a tentar desmistificar alguns conceitos, né, que são inerentes e sim, a sociedade está em grande mutação, a gente precisa, né, adequar, a gente está sempre falando de vocabulários, né, amiga, aqui para a questão da inclusão, né, letramento, tudo isso, diversidade, né, não ao capacitismo. E, obviamente, a gente fala ali das mães solo também, dos direitos dessas mães. E hoje, olha, hoje é babado aqui, gente, porque além de informação, a gente vai trazer conteúdos também, né, para que você, aí em casa, às vezes, tá passando uma situação, não soube como lidar, o que é natural em determinado, tudo que é novo, né, Sim, Pedro? sim, A gente também tem que saber lidar. Então, para você, ó, já fica ligado nesse episódio, já aproveita aí, ó, e já compartilha, porque eu tenho certeza que você vai ficar grudadinho aqui com a gente até o final. Verdade, Pedro, mas antes de começar a falar sobre direitos, né, sobre o mês do orgulho, que eu sei que a sua agenda está lotadíssima, eu quero saber quem é o Pedro? Qual foi esse caminhar do Pedro, para o Pedro chegar aqui hoje, essa pessoa maravilhosa, super antenado, chiquérrimo, charmoso. Ele que deu um toque especial aqui hoje a gente produziu. Hoje a gente se produziu mais, né, gente? Eu queria saber um pouquinho quem é o Pedro. Vou contar para vocês. Bom, eu sou aquariano, né? Nascido em fevereiro. E nasci no carnaval, do dia 18 de fevereiro. Meu Deus, é no dia do aniversário da minha filha. Ai, que legal. Seríssimo, olha aí. Então, sou nascido ali do dia 18 de fevereiro, nasci no carnaval, e eu fui criado em Planaltina, aqui em Planaltina DF.
Não moro em Planaltina mais, mas foi em Planaltina também que eu aprendi muito sobre o que é o movimento social organizado. Foi onde eu também tive vivências, tanto positivas quanto negativas na minha vida. Eu acho que isso, de alguma forma, já foi superado, assim. Hoje eu entendo melhor tudo que eu passei. E aí eu fui uma adolescente muito sozinho nesse processo de se entender enquanto gay, não sabia direito o que que era aquilo. Sempre tive muito apoio da minha família. Minha mãe é incrível, maravilhosa. Sempre apoiou também todos os meus amigos. E aí fui para a universidade, fui fazer pedagogia, que às vezes é um ambiente massivamente feminino. E eu era o único menino, inclusive, na minha turma. A gente não falava muito sobre essas questões de gênero, de diversidade. Era em Formosa. Até porque você foi para uma cidade extremamente Isso. fechada, né? Pequena. Pequena, interior. Exatamente. Que é a minha cidade. Naquela época, 2011, a gente ainda estava começando a fomentar esse debate. Eu não conhecia o movimento social profundamente, não conhecia essas referências. E eu decidi pesquisar essa temática. Sim. Em algum momento, durante a graduação, aquilo me tocou de alguma forma e fez sentido. Então, eu fui estudar orientação sexual e gênero já dentro da educação infantil. Aquilo, naquele momento, foi uma comoção, assim, de alguma forma. Lá em Formosa, num ambiente mais conservador, era a UEG, né? Lá. E aí, mesmo assim, entreguei. Concluí a graduação, me formei. E nesse meio caminho, eu estava no Conselho Tutelar, atuando no Conselho Tutelar. Fui servidor do GDF durante quase 7 anos. E eu via também que no Conselho Tutelar, esse trabalho e esse debate não acontecia. E aí, eu fui me aproximando dos movimentos sociais. Entrei na UNB para fazer uma especialização em políticas públicas e cheguei na Casa Rosa. Cheguei para um bazar com umas amigas, um bazar de final de ano. E ali eu falei, bom, aqui tem alguma coisa assim que para mim faz muito sentido. Todo mundo que trabalha na Casa Rosa é voluntário. Eu sou um dos voluntários, né? Não é minha atividade remunerada, mas pra mim, hoje é o que faz mais sentido na vida, sabe? Porque fala diretamente com as minhas vivências. Fala com os meus anseios, mas também com os meus sonhos, com os meus medos. Junho é pra mim um mês super emocionante, que me toca bastante. Eu me permito também viver essa emoção indo às escolas, porque eu faço esse trabalho, né? De ir às escolas, o acolhimento lá dentro da casa mesmo. E foi assim que tudo isso aconteceu. Os caminhos me levaram para a política de assistência social, né? E aí depois eu tive a oportunidade de chegar na APAE também, conhecer mais profundamente a pauta da pessoa com deficiência e depois pensar sobre isso também. Pessoas com deficiência, LGBTQIAPN+, debate de gênero em relação à mulher com deficiência, e por aí a gente estamos aqui até agora, né? Tô aí. E é um debate que quase ele não tem voz, né? Sim. Quando nós falamos da comunidade LGBT e que envolve pessoas com deficiência, né? E não é só porque a gente está na PAI, a gente está falando de pessoa com deficiência intelectual, síndrome de Down, né? O autista. Todas as formas de deficiência, você não vê muito esse debate, você não vê Instagrams com influencers que discutam este tema. E não é que não exista, não existe, só que não tem voz. Exatamente. E que bom que você está aí dando voz também a essa parte da sociedade
E conte com a gente, que a gente Com está aqui também com o certeza. canal aberto para dar voz, né? O Vanessa? Pode Sim Senhora, ele abre espaço justamente para essas pautas, né? E olha, foi o que você colocou. A gente já teve em outros projetos, ele esteve lá acompanhando com as meninas do Advogando Legal, a gente tinha um projeto na rádio também. E a gente sempre fala, né, dessa questão. O que você colocou que é muito importante, são pautas completamente excludentes, vamos dizer assim, né? Pessoas com vulnerabilidades, pessoas com dificuldades e várias dificuldades, né? Às vezes em uma única pessoa. Então a gente para e pensa assim, meu Deus, quando eu falo lá para as mães solo, já falo de uma sobrecarga materna, já falo de tanta coisa. Agora, quando eu falo de uma mãe solo atípica, eu falo de mais sobrecarga ainda, eu falo de mais dificuldade. E quando eu falo de uma mãe solo atípica LGBT, meu Deus, é um universo único, né? E assim, a gente, como a Kelly colocou, o falar do tema, ainda que hoje a gente consiga falar mais e tem alguns canais, mas ainda a gente sabe que é realmente só via movimentos sociais, porque a gente realmente entende que a gente vai estudar, porque nas grandes políticas isso ficou muito tempo, né, apartado. Ainda hoje a gente patina em algumas coisas, a gente realmente tem que buscar essas informações, né, Pedro? Então a gente, olha, estou muito feliz de ter você de novo aqui, né, abrindo esse espaço aqui para trazer informação, porque é isso que as pessoas precisam, né? Sim, sim. Às vezes as pessoas, elas têm medo, né? Tem receio de se colocar, medo de errar também. A gente vive hoje, infelizmente, também essa cultura do cancelamento, né? Mas esse trabalho que eu faço, que a casa faz, é muito mais no objetivo da gente construir as pontes. Construir pontes ao invés de construir muros, porque a saída é a educação, né? Eu Exato, sou pedagogo e eu acredito muito nesse trabalho que é feito, que é um trabalho de base, assim, onde a gente vai falar, mostrar de fato as camadas que as coisas têm, porque elas. Eu tava conversando com a Kelly um pouco antes. Nada é tão simples quanto parece ser. Existem muitas camadas ali em relação a algum debate. Daqui a pouco a gente vai até se aprofundar um pouco nisso. Mas eu acredito muito que a saída é educação, informação de qualidade, superação de mitos, de medos. É onde a gente consegue avançar. É a melhor resposta para situações de violência, preconceito, discriminação. Essa é a melhor resposta que a gente pode dar. E eu penso também que, para a gente entender, a gente precisa estudar e a gente precisa ter informação de qualidade. A rede é ótima, o Instagram é ótimo, o Google, mas nada melhor do que a gente ter informação fidedigna, né? Da fonte. Exatamente. E antes da gente falar do mês do orgulho gay, que a gente sabe que o mês de junho não é só aquele mês para a gente vestir a camisa com o arco-íris colorido, né? Da gente brincar pouco também, né? De ir para parada e tudo. É um mês de muita luta, né, Pedro? É um mês de conscientização e eu quero que você fale um pouquinho. Mas antes disso, eu quero saber o que significa a sigla, que todo mundo pergunta. Essa é a pergunta que não quer calar. O que significa a sigla? LGBTQIAPN+. Sopa de letrinhas. Sopa de letrinhas. Que tem a ver com gênero, tem a ver com não só com gênero, né? Exatamente. A gente precisa diferenciar isso para entender. LGBTQIAPN+, trata-se de uma identificação de dimensões humanas relacionadas à identidade de gênero, identificação de gênero e orientação sexual. A gente está falando de algo que não é palpável e que faz parte da dimensão humana. Então, logo a gente imagina que não é algo também que vá ser inflexível. Por isso que muda. Né? Eu tenho vários amigos, amigas que falam, na minha época era GLS. Isso. Gays, lésbicas e simpatizantes. À medida que o debate vai acontecendo, que a gente vai se aprofundando, que o movimento social flexiona e tensiona algumas discussões, isso se torna maior. Então, hoje, o que a gente tem convencionado é o LGBTQIAPN+.
L de lésbica, se trata de uma dimensão da orientação sexual. Então, orientação sexual é a forma como a gente se sente atraído afetivo e sexualmente por outras pessoas. Podem ser pessoas da mesma identidade de gênero que a nossa ou não. Então, essa é a orientação sexual. E aí a gente tem as lésbicas, que em algum momento também reivindicaram esse papel. E elas reivindicaram que a letra L viesse antes da letra G. Não sei se vocês sabiam disso. Por quê? A gente tá falando da dimensão humana. Então, sim. naturalmente, não significa que tudo que tá dentro dessa letra é unificado. Os debates acontecem dentro também. A gente fala sobre o machismo, sobre a relação que os homens gays têm com as mulheres lésbicas, as opressões que as mulheres lésbicas vivem também. Hoje a gente fala muito da população trans. Por que que a gente fala da população trans? Porque a gente sabe, eu entendo, assim, que eu, no lugar que eu tô hoje, de alguma forma eu tenho maior aceitação por parte da sociedade do que uma pessoa trans. É por isso que a gente fala tanto da população trans hoje em dia. Coloca esse foco um pouco a mais, porque eu entendo que socialmente o meu papel de alguma forma já foi construído. E eu sou melhor aceito socialmente pela maior parte das pessoas. E agora precisa se lutar para a parte que não é aceita. Exatamente. Então a gente traz mais visibilidade, porque inclusive foram as pessoas trans, as mulheres trans e travestis que abriram muitas portas para todo o nosso movimento. O que acontece é que existiu uma invisibilização de tudo isso durante o processo. Às vezes até pelos homens. Sim. Entende como Nós, isso tudo mulheres, se somos encontra? precursoras em tudo, gente. É nesse lugar que tudo se encontra. Então, em algum momento, as mulheres lésbicas reivindicaram esse lugar. E o L veio na frente do G. E aí, a gente chega no G, que são gays. Homens que se atraem, se relacionam afetivo sexualmente com outros homens. A gente tem o B, bissexuais. São pessoas que se relacionam afetivo sexualmente, tanto com homens quanto com mulheres. O bissexual, aí, daqui a pouco eu explico. Eu volto no B daqui a pouco. Aí a gente tem o T, que eu chamo de uma terminologia guarda-chuva, que são as pessoas trans. Podem ser homens, mulheres trans. Daqui a pouquinho a gente vai chegar na letra P. LGBTQ. E aí a gente tem o queer, que é uma identificação, uma terminologia mais norte-americana. Não é uma terminologia muito utilizada aqui no nosso país, mas se eu puder exemplificar, é uma dimensão que flui, que transita entre os gêneros. Eu me identifico como uma pessoa cis, mas eu poderia também ser lido como uma pessoa queer. Tudo isso que vocês estão vendo aqui. Isso é uma pessoa queer, que não atribui um gênero pra roupa. Eu entro numa loja, masculino, feminino, pra mim tanto faz. É o que eu gostar. Brinco, o esmalte, tudo isso. Então, essa é uma pessoa queer que flui nesse lugar. A bolsa. Exatamente. Eu faço a unha no salão. E as senhorinhas ficam ali, né? Que será que esse menino tá aprontando? Enfim. Mas ok. Aí a gente tem o I, que são as pessoas intersexo, que em algum momento do passado, e aí daqui a pouco vocês vão acenar, foram as pessoas conhecidas como hermafroditas. São aquelas pessoas que, por uma condição genética, nascem, às vezes, com os dois órgãos sexuais, um às vezes mais proeminente que o outro. É uma população que sofre bastante violência, inclusive desde a infância, com cirurgias, às vezes corretivas. A gente não tem aquela compreensão do maior interesse da criança, né? Então a família decide. É bem complicado esse processo todo. Aí a gente tem o A, que são as pessoas assexuadas. Não significa que são pessoas que não se relacionam com outras pessoas. Mas são pessoas que majoritariamente não têm interesse sexual, mas têm interesse afetivo. Podem se casar, constituir uma família. Às vezes a atração sexual é que não acontece. Aquela pessoa não se relaciona sexualmente com outras. Essa é o A.
E aí a gente tem o P, que é pansexual. E aí, hoje em dia, muitos adolescentes se identificam como pansexual. Eu vou em várias escolas, né? Escolas públicas, particulares. Depois eu falo melhor desse trabalho. E vários adolescentes falam que são pansexuais. E aí me perguntam, o que é pansexual? Qual a diferença entre pansexual e bissexual? A diferença está na organização da binariedade do gênero. O que é a binariedade do gênero? É a construção social que a gente tem hoje, de que existem homens e mulheres. Isso é binário, bi. Existem dois. Bissexual, então, se identifica ali com a atração por homem ou mulher. A pessoa pansexual não atribui essa binariedade na escolha. Ela pode se atrair por outra pessoa também, por uma pessoa trans, por exemplo, não binária. Que ela não se identifica nem enquanto homem, nem como mulher. É um outro lugar. Sim. E é um lugar diferente. Eu não me entendo assim. E hoje eu consigo muito entender essas pessoas. Quando elas demonstram. Sim, eu sofri durante muito tempo. Mas eu não me compreendo. Nem enquanto homem, nem como uma mulher. Eu não tenho essa conformação de alguma forma. Eu sou uma pessoa não binária. E aí o pansexual é a pessoa que se interessa afetivo sexualmente por essa pessoa. Por essas pessoas também. Não tem essa dimensão de atribuir o gênero masculino ou feminino. E aí, no N, a gente tem as pessoas não binárias, que eu já trouxe aqui pra vocês. Essa é a nossa sigla. LGBTQIAPN+. Tá encerrada? Tá fechada? Não. Pode aumentar? Pode mudar? Pode, a qualquer momento. A gente tá falando da dimensão humana. E o mais vem, inclusive, para que as outras manifestações, dimensões, identificações também estejam ali de alguma forma incluídas. A sugestão que eu sempre dou para as pessoas é pensar que a gente vive num mundo que tem mais de 6 bilhões de pessoas. E seria um pouco de ignorância da nossa parte imaginar que todas as pessoas vivem como nós. A gente pode visitar outros países e ver que a construção de gênero, ela existe. Sim. Então, você vai na Índia e você vê que lá existem 6 gêneros diferentes. Por que isso não causa tamanha comoção como aqui no nosso país, quando a gente pensa numa mulher trans? Então, é só pensar nesse sentido, sabe? Pra gente poder olhar a diferença com mais admiração do que medo e preconceito. E mais acolhimento e respeito. Exatamente. Exatamente. Ai, gente, olha, já começou bom, né? Já começou demais. Porque eu acho que esclarecer sobre a sigla é pertencimento também, né? E eu acho que é uma informação que poucas pessoas se atêm ali, né? De parar, de querer entender, de buscar entender o que significa cada uma delas. E você trouxe magnificamente. Agora, uma outra questão que eu acho que também as pessoas merecem saber, e trazendo você aqui, que é a pessoa mais indicada para nos ensinar, é o porquê que foi escolhido, qual o motivo da escolha do mês de junho para ser o mês do orgulho. Certo, vamos lá. As pessoas LGBT, QIAPN+, elas sempre existiram, né? Na história como um todo, existem sempre os relatos. Mas o mês, ele veio como uma resposta a ataques policiais que aconteceram ali na década de 60, mais ou menos. 68, no ano, mais especificamente, de 1968, em Nova York, num bar, Stonewall Inn. Esse bar é famoso, inclusive hoje é um local de visitação. E ali houve uma resposta à violência policial. Porque ser gay, ser uma pessoa trans, naquela época, ali era análogo a um crime. Então essas pessoas eram perseguidas, elas apanhavam, elas eram sequestradas e etc. E a partir disso, de uma dessas entradas policiais num bar, houve um levante naquele momento. Então, quem estava ali se revoltou. E aí aconteceram, durante algumas semanas, uma série de protestos, manifestações e resistência de fato. E foi a partir daí que ficou atribuído ao mês de junho essa perspectiva do orgulho. Então, a gente está falando na história
de algo muito recente, né? Junho é conhecido pelo mês do orgulho, maio é o mês de enfrentamento à LGBTfobia. Porque eu acho mais chocante ainda do que junho, você pensar que em 1999 ainda era considerado uma doença você ser uma pessoa homossexual. E transexual, até 2021, foi retirado e reconhecido pela OMS a retirada do transtorno mental somente a partir de 2021. Isso é ontem na história. Isso é muito recente. E aí é muito preocupante. Então, junho vem com essa importância, porque foi a partir desse levante, dessa resistência de várias pessoas LGBTQIAPN+, uma delas, uma mulher trans, Marsha P. Johnson, que se colocou muito à frente nisso. Tem na Netflix um documentário super legal sobre a vida dela também, e sobre como ela foi importante nesse movimento. E aí, a partir daí, ficou estabelecido o junho como esse mês do orgulho, como essa resposta. E aí é em junho que acontece a parada LGBTQIAPN+, de São Paulo, que é a maior parada do mundo. São 5 milhões de pessoas reunidas na Avenida Paulista. É um momento, assim, babilônico, é incrível de fazer parte daquilo também. Todo ano eu vou pra lá. E é muito incrível. Você vê a cidade colorida, tomada. E esse ano a proposta é o resgate às cores da bandeira, né? Então, o convite é que todas as LGBT, elas apareçam na Avenida Paulista de verde e amarelo. Ai, vai ser... Nossa, gente, vai ser o Leva máximo Vanessa, isso, né? Ai, já sou! Pode ser senhora na Avenida Paulista, não é? né? Amiga, Vamos já lá. tô pronta, meu nome é pronto. Já veio, só falta mudar as cores. É porque o vermelho é a cor, assim, né, da pessoa. A pessoa gosta do vermelho. Mas eu amo o verde e amarelo ali. Já pensou? Nossa, já tava aqui, ó, pensando na fantasia já. E, aliás, acho que aqui em Brasília, acho que foi o primeiro ano, agora 2024, que a gente teve uma parada, assim, que foi... Acho que foi em janeiro, eu tava até lendo alguma coisa. Vou te falar. Teve um buchicho desse? Conta Teve pra a gente. primeira marcha trans realizada aqui em Brasília. Isso. Em frente ao Congresso Nacional. Isso. Já existe uma marcha trans que acontece lá em São Paulo também. Esse ano é a 7ª edição. Só que decidiram, o movimento social organizado também, decidiu que seria muito simbólico realizar uma marcha trans aqui, em janeiro, que é o mês da visibilidade trans, na porta do Congresso Nacional, cobrando, inclusive, respostas, cobrando um legislativo que atue em favor da população trans, né? E eu estava lá. Foi incrível também. E realmente foi a primeira vez, né? Foi histórico, a primeira vez aqui em Brasília. Várias pessoas trans do país inteiro. Foi muito incrível. Pois é, mas a gente vê, né, que como você trouxe aí a questão histórica aí, né, de todos esses como isso vem, né, evoluindo, mas como isso vem evoluindo a passos curtos, né? Que a gente está falando aqui ontem, praticamente, né? Então, eu acho que é super importante essa questão de ter um mês dedicado, porque traz realmente... as pessoas às vezes falam, né? Ai, mas todo mês tem um dia de não sei o quê, né? Mas, gente, se não for assim, as pessoas realmente não param para pensar, para refletir, para, né, respeitar. Às vezes, aí fala assim, nossa, mas eu nem sei, hoje é dia de quê? Aí vai lá no calendário, mas você quer fazer uma busca legal? Além de acompanhar o nosso Pode Sim Senhora, se inscrever aí no canal, joga no Google lá, os calendários, as datas, os feriados, né? Porque é realmente enriquecedor, né? E a gente saber aquela história por trás daqueles meses ali, né? Que Exatamente. são em homenagem, vamos dizer assim, ou dedicados, melhor dizendo, dedicados àquelas lutas, aquelas, né, bandeiras ali levantadas. Não é isso, amiga? E essas lutas, elas precisam acontecer, essa visibilidade, né, esses movimentos todos, para também chegar na legislação, né? Porque a gente precisa de leis que amparem o direito, né, das pessoas LGBTQIA+, QIAPN+,
E eu acho que um marco muito importante, Pedro, e você mais do que ninguém para me dizer, né? E vamos mandar até um beijo para a Mori daqui a pouco. A legalização da união homoafetiva no Brasil. Que esses relacionamentos eles já aconteciam, sempre teve. Sempre tive. Só que eles eram desprotegidos, né? Legalmente desprotegidos. Quando um casal, um dos componentes ali, né, do casal falecia, o outro ficava aqui desprotegido. E aí veio o STF por causa dessa visibilidade, dessas lutas todas, de vários casos, né, milhares e milhares de casos que chegaram até o judiciário em busca dessa proteção, veio o reconhecimento do Supremo da união homoafetiva em 2011, ou seja, ontem também, né? Uhum. E essa decisão que equiparou a união estável homoafetiva tem os mesmos direitos que a união estável hétero. Isso. E aí teve toda essa proteção aí, né, jurídica no caso de separação, divisão de bens, porque quantos casos nós já Nossa. vimos que um deles morrem, olha a luta que é na justiça para aquele companheiro de uma vida que lutou para construir aquele patrimônio, ver tudo embora para a família, porque estava no nome do outro Certo. companheiro que faleceu. Então, hoje é equiparado e todos os direitos são garantidos. Qual o impacto dessa decisão hoje na comunidade? Foi um trabalho incessante. É bom que vocês saibam dos bastidores, né? Sim. Foi um trabalho de formiguinha feito, muito esperado e solicitado há muito tempo também. Aconteceu em 2011, mas isso foi sendo construído durante anos Sim. exaustivamente. O Tony Reis, que hoje é meu amigo, é um militante histórico da população LGBT, foi uma das pessoas fundamentais no meio desse processo, fazendo essa interlocução. O que eu digo, assim, sempre, é que a população LGBT aqui no nosso país, ela tem uma cidadania que é judicializada. Eu gosto muito de usar esse conceito, porque é de fato o que acontece. A gente está falando de direitos civis que são básicos, inerentes a toda e qualquer pessoa, mas que ainda assim a população não tinha acesso. E aí a gente não tem um legislativo também trabalhando em favor dessa população. Então eu digo que essa nossa cidadania, ela vem em vias de judicialização por isso. Caso não existisse a decisão do Supremo, como que a gente ficaria? Então, pensar a perspectiva até dos direitos humanos nesse sentido é pensar como direitos humanos básicos são afetados cotidianamente por parte da nossa população. A gente está falando de algo básico, né? Que é inerente à vida de todas as pessoas. Exatamente. E aí, recentemente, inclusive, houve uma tentativa de Nossa, ataque, de voltar, de né? retirada É. de tudo isso, Exato. né? De alguma forma. Então, eu considero sim que é um avanço, que a gente, felizmente, pôde contar com isso, mas também é algo ainda, de alguma forma, frágil. Que se você conversar com qualquer pessoa LGBT, existe esse medo. Existe esse receio de que, de alguma forma, isso seja retirado, desconstruído, e que a gente perca também. Mas avançamos sim, e avançamos por força da mobilização social. Pedro, pela faz pressão. sentido, né, esse medo, porque a gente tem visto em vários países até, né, do mundo, a Itália mesmo, esses direitos já conquistados com tanta luta, eles sendo tirados. Por exemplo, ter que tirar o nome de uma das mães da certidão de nascimento. Gente, é um documento básico, né? Olha Certidão que de nascimento. É assim, inadmissível, né? Você questionar a maternidade de uma mãe pelo fato dela estar se relacionando com outra mulher e as duas serem consideradas mães. Nós vamos falar um pouquinho também sobre isso, né? Tem também a votação que vai agora, muito tem importante, agora, né, né? Vanessa? Tem uma votação muito importante. Para você que não está acompanhando, né, e não sabe, a gente vai te atualizar sobre um tema muito importante.
Já trouxemos a questão aqui da decisão do Supremo, isso foi bem divulgado lá, 2011, mas foi agora, né? Vamos botar agora, né? Então, assim, já está equiparada a questão e reconhecido. Mas existem vários outros julgados, vários outros direitos que são desrespeitados, e eu adorei a expressão, cidadania judicializada. Adorei, Anotamos. porque é exatamente isso, direitos que são básicos, como a certidão de nascimento, como o direito ao seu nome, né, que são todo dia desrespeitados, né, no caso da população LGBTQIAPN+. E agora tem um outro julgamento, o Supremo vai se debruçar novamente sobre uma celeuma muito grande, que é a respeito da utilização de banheiros femininos, né, pelas pessoas trans. Exato. E aí essa questão até vislumbra a questão de se o bar impedir isso de poder gerar dano moral, isso, né, ter essa repercussão patrimonial, o que eu acho que é importante, porque infelizmente nesse nosso país a gente lida com as questões de direitos ligadas às questões patrimoniais. Bate no bolso, começa, de repente, né, a fazer sentido para aquele que não se sentiu condoído com a situação. Né? Eu queria que você falasse um pouquinho, atualizasse a gente, né, sobre essa questão. Isso está muito em pauta. Então, assim, é o momento agora, de fato, da gente falar sobre isso, conscientizar as pessoas também, porque mobilização social é importante. E que bom que a gente falou disso agora, porque assim, eu tava falando do direito ao casamento civil. Sim. Um direito básico. A gente tá falando de utilização de banheiros. Outro que é mais direito, básico que isso, né? Exatamente. Outro direito, pra mim, mais óbvio ainda. Um julgamento que ficou 8 anos parado. E que vem aí, foi marcada a data. E a gente tem observado como que isso vai se dar, assim. Porque, a depender do que aconteça, é uma resposta bastante interessante para todos os dispositivos legais, mas também para as escolas, para outros tipos de espaço, para que exatamente, para que se tenha essa grande repercussão, assim, porque foi construída uma narrativa em cima dessa questão dos banheiros, que tá muito de encontro, assim, a um outro conceito também. Eu sou do movimento social, mas eu também sou da academia, né? Sim. Um outro conceito, lá de 1960, do Stanley Cohen, que é o pânico moral. Hoje, assim, depois que eu entendi esse conceito, eu consigo enxergar como várias narrativas são construídas sob esse véu do pânico moral. Então, tudo aquilo que é divergente, tudo aquilo que causa um certo desconforto ao padrão que está em vigência, são construídas narrativas, contextualizações ali de alguma forma para causar um certo pânico social. Uhum. E foi o que aconteceu em relação a essa pauta, né? O kit gay, o banheiro nas escolas, as crianças todas juntas no banheiro, homem com mulher, e tem pedofilia, e aí isso é crime associar qualquer tipo de prática nesse sentido à nossa população. Isso é muito comum, infelizmente. Eu já tive essas experiências e foi péssimo, né? Mas a gente procura também os dispositivos que a gente tem, porque essas situações são criminosas. As denúncias precisam ser feitas e eu acho que é uma importante resposta, sim, já que uma pessoa vai ser impedida de utilizar aquele banheiro com o qual ela se reconhece, que aquele lugar seja penalizado, que a resposta seja bastante incisiva em relação a isso, porque aí sim eu considero que nós possamos avançar, porque hoje eu tenho certeza que no nosso país a maior ameaça que a gente tem não é uma mulher trans
e a utilização do seu banheiro. Esse não é o nosso problema. Não, é por isso que elas estão morrendo. Exatamente. Então, assim, essa mulher trans que quer utilizar o seu banheiro, ela não é a nossa ameaça social. Exatamente. Ela não é o problema do nosso país. Então, a quem interessa a manutenção desse discurso, desse debate, eu espero que o Brasil esteja muito atento a esse julgamento e entenda o impacto e a repercussão que isso tem. Eu espero que a gente tenha uma decisão favorável, A positiva. expectativa é positiva, A né? expectativa positiva de que a gente tenha ali votos favoráveis. Tem alguma dúvida em relação a alguns ministros, votos, alguns ministros, mas uma expectativa de que a gente avance nisso. Não dá tempo mais de esperar. Não temos mais verdade. tempo. Eu não analisei, assim, o caso, né? A gente fala de processo, a gente está sempre falando, né? Que tem que olhar as nuances do processo. Por isso eu vou lhe perguntar, até como leiga, né? Dentro da proposta, eu falei da questão patrimonial, mas eu vislumbrei também já textos falando assim, por que não resolve, assim, um banheiro masculino, um banheiro feminino e um banheiro gay? Eu já vi falarem sobre isso. Aí eu falei, gente, mas como assim? Essa nunca vai Como ser a solução. assim, gente? Né? Quer dizer, eu fiquei chocada no dia que eu ouvi, assim, que eu li, na verdade, isso. Falei, isso não é a solução. E eu acho que transcende muito mais do que um espaço físico com uma plaquinha, né? Dizendo, aqui o gay pode utilizar. Que absurdo. Sim, Né? a gente vai muito além disso e aí vai justamente no encontro desse desentendimento, assim. Essa não é a solução, porque se a gente traz uma solução como essa, significa que a gente não respeita a identidade daquela pessoa, Exato. que é uma mulher. É mulher trans, não é mulher trans, mas é uma mulher. É uma mulher. Ela merece utilizar o banheiro com o qual ela se reconhece. Assim como ela também pode se vestir da forma como Sim. ela quer e se apresentar também dessa forma. Então, essa saída de terceiro banheiro, ela não é alternativa para nada. E aí a gente encontra outros debates também, assim como as mulheres trans na competição esportiva. Onde essas pessoas vão competir? Se não com seus pares. A gente vai criar um terceiro time, então. Vamos fazer o time aqui, ó. Só das trans. Aí compete homens, mulheres, trans. Mas aquelas trans também são mulheres. E aí? É inclusão ou não é? Entende? Vamos ter umas Olimpíadas de mulheres trans. Exatamente. Né? Como assim? Né? Então, assim. Cada um na sua caixinha? Não é? Ponto. Se fosse... Essa inclusão que a gente prega lá na PAI, por exemplo, a gente não Pelo fala contrário, tanto de inclusão. A gente quer tirar das caixinhas que a Exatamente. sociedade nos colocam, né? Porque a gente também, enquanto mulher que sofre tanto preconceito, tanto machista, violências, a gente é colocada em caixinhas. E se nós somos, imagine as mulheres trans, né? Os homens trans, as pessoas com deficiência, que também são da comunidade LGBTQIA+. Então, a solução não é criar uma nova caixinha e colocar lá dentro, fechadinho, bonitinho, né? E eu queria só localizar os nossos ouvintes. Nós estamos falando de um caso de repercussão geral que chegou no STF, que é o caso do uso dos banheiros, que veio lá de 2008, quando uma mulher trans foi lhe negado o direito de usar o banheiro e foi negado o direito de usar qualquer um dos banheiros, porque eles achavam que ela não se encaixava em nenhum. E aí, já podem imaginar, né, o que aconteceu. E esse caso foi para a justiça, e só agora, 15 anos depois, né, Pedro, nós estamos chegando. E eu achei muito interessante, nesse processo que será julgado, acho que já semana que vem, esse mês agora, né? Esse mês. Eu achei interessante uma fala do ministro Barroso, à época do processo, abre aspas, eu às vezes estou em ambiente em que eu não me sinto à vontade com alguma presença, mas isso não me dá o direito de destratar, de negar a identidade de ninguém. A vida civilizada envolve conviver com quem a gente não ama e com quem nos causa desconforto.
desde que essa pessoa não viole o direito fundamental de ninguém. Mas, infelizmente, não é isso, né, gente? Que a gente visualiza e que a gente vive. As pessoas, elas são violentadas, discriminadas, desqualificadas e impedidas de frequentar os ambientes em razão de uma orientação sexual, identidade de gênero. Pedro, como mudar esse cenário? Como você vê isso? A curto prazo, a médio prazo, a longo prazo? O que a gente pode fazer? E, como eu disse para vocês, assim, uma das saídas para mim é a educação. Educação, com certeza. Trabalho de base, assim. Mas é também um enfrentamento, em alguns momentos. É o acesso à justiça. É uma resposta contundente a essas situações de discriminação e violência. A população LGBT, como um todo, tem um certo receio, inclusive, de procurar os seus direitos. A gente faz muito esse trabalho lá na Casa Rosa, incentiva as denúncias, mas as pessoas têm medo, porque elas podem sofrer violência, inclusive dentro das delegacias, vai sofrer violência no sistema judiciário, exato. E às vezes acaba sendo um processo doloroso, mas ainda assim a gente incentiva que vá em frente com o nosso aparato e etc. Eu acho que hoje eu tô um pouco mais afrontoso, digamos assim. Já, né, depois dos meus 30, vivendo e entendendo muita coisa, eu parti mais para essa questão do enfrentamento. E vou trazer um exemplo aqui para vocês, bem disruptivo, digamos assim. Indianaray Siqueira, que é uma travesti histórica do movimento social, uma das fundadoras da ANTRA, que hoje é a maior associação nacional de travestis transexuais, ela resolveu fazer um protesto na rua pela sua identidade de gênero. E aí ela tem próteses de silicone e ela colocou os seios para fora, no centro do Rio de Janeiro. E aí, ali, ela foi presa. Sendo presa, ela questionou os policiais. Mas eu não sou um homem pra vocês? Por que então que eu sou presa? Homem não pode andar sem camisa? E aí os policiais, o que eles faziam? Prendiam e soltavam. Prendiam e soltavam. Eles não sabiam o que fazer. E aí? E eu acho que às vezes a resposta tem que ser essa mesmo. A gente tem que partir para a provocação, para que as pessoas possam refletir e pensar. Como eu falei para vocês, nada é tão simples quanto parece. É desse jeito, gente. Esse convidado é babadeiro, né, minha gente? Faz a gente é tão pensar, bom refletir. A gente ouvi-lo, né? De assim, é aquilo que a gente fala, né, amiga? Quando a gente puxa muito e fala muito das questões das mulheres, das mães, porque somos, né? E aí flui, né, a informação, flui, né, a questão das desigualdades, da sobrecarga, das questões vividas, né, no nosso cotidiano, assim como você traz para a gente essas questões de atualização do movimento, de atualização de como isso é tão latente já na sociedade que a gente precisa muito ainda evoluir, né? Muito, muito mesmo. E a questão que você falou do judiciário era onde eu ia bater mesmo, porque assim como as mulheres, né, muitas delas ficam ali com medo de ir denunciar os seus agressores, né, a população LGBTQIAPN+, eu tenho certeza que tem esse receio, porque não existem ainda, né, formação policial e nem jurídica e nem no judiciário como um todo, e aí pode-se dizer, na sociedade para esse acolhimento. E aí vem a importância dos movimentos sociais e das casas, né, de acolhimento, da qual você falou, da Casa Rosa. Olha, meu querido, muitíssimo obrigado, mas eu ficaria aqui horas conversando com você. Mas esse episódio a gente precisa encerrar, né? Você ficou com gostinho de quer mais? Eu tenho certeza que você ficou. Mas se você ficou, você já fica aí, porque com certeza a gente vai fazer mais um episódio com o Pedro. E aí, amiga? Com certeza, e eu quero saber ainda, antes de encerrar, a sua agenda babadeira, apoteótica para Eu quero saber o nome do esmalte, por favor, tá? Esse cintilante rosa maravilhoso que eu estou aqui babando.
E também no próximo episódio, porque você já está convidadíssimo, porque não deu tempo, Pedro. Eu escrevi uma barça, como ele diz, de tanta coisa que eu preciso saber. Não deu tempo nesse episódio. Por favor, fica com a gente mais um episódio, porque eu quero saber muito todos os detalhes sobre o projeto da Casa Rosa. Vamos lá. Isso, vamos falar muito sobre isso. E Aceitadíssimo. muitas outras perguntas que eu quero saber, mas uma curiosidade minha. Você diz que se identifica cis queer. O gênero é masculino. Isso. Você é o nosso primeiro convidado do Pode Sim Senhora do gênero masculino. Do gênero masculino. Olha aí, uma masculinidade desconstruída, né? Exatamente. Por isso que a gente amou. Tinha que ser você, Pedro. Tinha que ser você. Que bom, fico muito feliz em abrir essas portas. Que bom, que bom. Que bom. Que legal. Respondendo a sua pergunta, agenda. São Paulo, parada, LGBTQIAPN+, uma semana inteira de atividades das mais diversas. Pedro, porque a parada, ela não é só aquele desfile Só a apoteótico, festa. né? Não. Ele tem toda uma discussão política, Sim, né, ali. que Isso começa é na legal. quinta-feira, Exato. na Isso é Feira da importante Diversidade. informar. Olha só. Quinta-feira da Diversidade é uma atividade enorme, onde tem fomento aos empreendedores LGBT e etc. Comércio. Acontece na quinta, no Memorial Sim. da América Latina. Sexta-feira, a Marcha Trans, no Largo do Arouche. E aí, a Marcha Trans, vão as pessoas trans pra rua e as pessoas aliadas. E a gente marcha ali no centro de São Paulo. Sim. No sábado, a caminhada da visibilidade lésbica. E aí, também tem competições esportivas dos homens gays no sábado à tarde. Sim. E domingo, o grande encerramento de toda essa agenda, que aí é a parada, famílias na rua. É uma experiência que eu recomendo que todo mundo tenha, pelo menos Sim. uma vez na vida. A parada é muito alvo também de críticas, comentários, né? Tudo isso é pânico moral, como eu falei pra vocês. Você vai pra lá, tem família, tem criança, tem cachorro, tem tudo, tem a diversidade humana em toda a sua dimensão mesmo. É muito, muito incrível. Ai, E muito que deve obrigada, ser querido. respeitado. Ai, E que com bom, isso, gente. a gente encerra mais um Pode sim, senhora. Esperamos vocês no próximo episódio. Pedro, deixa, por favor, o seu arroba e o arroba da Casa Rosa. Vamos lá, meu arroba Pedro Matias, no Instagram. E o da Casa Rosa, arroba Casa Rosa DF. Estamos lá nas redes sociais. Vai lá para você aprender um pouquinho mais também. Além do episódio, siga lá aqueles perfis e segue aqui o nosso Pode Sim Senhora também. No Instagram e no YouTube e também no... Esqueci o nome. No Spotify. Esqueci o nome, tô ótima. Spotify. Beijo, gente. Até o Beijo, próximo. até o próximo. Tchau, tchau.